Bom dia, meu nome é Guilherme Hannoia e a gente vai conversar aqui um pouco sobre concorrência. O que é concorrência ou o que são concorrentes? Para se entender o que são concorrentes, a gente precisa primeiro entender o que são valores, né? Toda vez que a gente constrói um artefato, um produto, enfim, uma solução, essa solução ela entrega para os seus consumidores ou para os seus usuários algum tipo de valor. Isso um sentido, um significado, enfim, alguma coisa que seja desejável para essas pessoas. A concorrência, ela se dá, e o que definem os concorrentes se dá em função desses valores que são entregues para essas pessoas. O primeiro tipo de concorrência são os concorrentes diretos. Os concorrentes diretos são aqueles produtos, serviços ou soluções que entregam valores da mesma forma, através do mesmo formato. Então são aqueles produtos que constituem um certo mercado, que são produtos muito próximos, com algumas diferenças, alguns recursos a mais, preço mais barato, enfim, pequenas diferenças, mas que todos eles têm o mesmo formato, isto é, a solução entrega o valor para o consumidor da mesma maneira. O segundo tipo de concorrente são os concorrentes indiretos. São aqueles projetos, aquelas soluções, aquelas criações que entregam o mesmo valor, mas de maneiras muito diferentes. Então, um caso clássico da concorrência indireta é a história dos isqueiros Zippo. Quando a gente pensa num isqueiro Zippo, da marca Zippo, a gente pensa que os concorrentes desse isqueiro são outros isqueiros, como por exemplo o Bic ou outras marcas de isqueiro. Mas o maior concorrente desse isqueiro da marca Zippo, na verdade, são os canivetes suíços. Por que isso? Se tratam de concorrentes indiretos. O consumidor, a grande maioria dos consumidores desses isqueiros, eles compram o isqueiro para dar de presente para alguém. E quando eles vão em lojas de conveniência, em lojas desse tipo de produto de presente, para comprar algo, as pessoas ficam entre comprar um isqueiro Zippo ou comprar um canivete para dar de presente. Então quem tira as vendas do isqueiro Zippo costuma ser os canivetes. Então o canivete é a maior ameaça para o isqueiro Zippo, apesar de serem produtos completamente diferentes. Mas ambos entregam o mesmo valor, que é o valor do presente, de você presentear alguém. Então eles são concorrentes, só que são indiretos por terem formatos muito diferentes, entregarem esses valores de formas muito diferentes. E o terceiro tipo de concorrência é quando você tem inovação. Na verdade, a inovação ela destrói a concorrência, porque um produto inovador ele não vai ter nenhum outro produto semelhante ou nenhum outro produto que entregue o mesmo valor. Então, quando a gente está falando de inovação, nós estamos falando exatamente de estabelecer valores novos, ou seja, valores que ninguém mais entrega. Então, você pode até ter um produto como uma máquina fotográfica que faz o que outras máquinas fotográficas fazem, mas se ela é inovadora, ela vai entregar o seu valor de uma maneira que nenhuma outra consegue fazer. Isso é inovação. Quando você tem uma concorrência, você acaba tendo certos efeitos que lidam diretamente com a estratégia, né, do produto e do mercado, né? Dentro de todas as forças, né, que estão presentes aí na maneira com que um produto vende mais ou vende menos, ou aumenta seu mercado ou diminui o seu mercado, aquilo que é mais presente e mais atuante, com certeza, é a ação dos concorrentes. Isso é, como os concorrentes atuam para diminuir ou restringir as vantagens do produto que você está criando, da solução que você está criando, tentando colocar no mercado. Então, os concorrentes eles são agentes muito importantes quando a gente está criando uma estratégia de projetos, criando uma estratégia de mercado. Há três maneiras como o consumidor trata os concorrentes. Você tem a compra comparada, a compra de conveniência e o produto especial. O que são cada uma delas? Então,
A compra comparada é quando você tem vários produtos que têm características semelhantes e você, antes de comprar, você olha e avalia cada um deles para tomar uma decisão mais adequada. Então, quando a solução está dentro desse contexto, nós estamos falando de um contexto de compra comparada. Então, o que vai fazer o consumidor ou o usuário decidir por um produto ou por outro, por uma solução ou por outra, são as características que ele vai comparar. Quando você está numa situação de compra de conveniência, são aqueles casos onde a pessoa está passando por uma loja, viu alguma coisa e aproveitou que está ali e compra, né? São compras que não são muito racionalizadas, elas o consumidor não fica avaliando quais são as opções e o que ele vai preferir. Ele adquire aquele serviço, ele adquire aquele produto porque está prático, porque é conveniente, porque está próximo. E o produto especial é um tipo de produto para qual não há outra alternativa, para qual não há nenhum tipo de outro produto que vá de alguma maneira suprir aquele valor, aquilo que ele entrega, né? Então, para exemplificar, né, quando você vai comprar um celular, por exemplo, geralmente as pessoas olham quais são os produtos, as alternativas e escolhem por aquele que parece ser o melhor. Ou aquele que é mais barato, enfim, aquele que está dentro do que o consumidor deseja. Quando você vai fazer uma pesquisa na internet, geralmente as pessoas nem pensam em onde que vai fazer essa pesquisa, já vai direto para o Google, porque é conveniente, porque já está lá, porque é mais fácil. E no caso de um produto especial, imagina que você comprou um ingresso para um show internacional, e esse show foi cancelado por algum motivo. A produtora que te vendeu esse ingresso não vai pegar o show de outro artista e te dar no lugar para compensar. Isso não tem como ser compensado. Então o produto especial é aquele para qual não há nenhuma outra alternativa, é só aquele produto mesmo, né? Geralmente são produtos feitos sob medida ou são produtos para qual não há nenhum outro mercado, é aquele produto e apenas ele. Essas três categorias, elas dialogam de maneira muito próxima com três tipos de inovação. Então a compra comparada geralmente trabalha muito próxima da inovação tecnológica, isso é, quando você tem um produto que tem um recurso melhor, que tem um recurso novo, que tem uma tecnologia mais nova, que é de uma geração mais nova, ou seja, um produto que tem características melhores do que os outros. Ou preço, né? Um produto que foi construído de maneira mais barata que os outros, enfim. Há uma inovação na tecnologia que permite isso, então você tem um produto que tem uma performance de mercado melhor por causa dessas características. A compra de conveniência está muito relacionada com a inovação de processos, logística, distribuição. Quer dizer, quando você tem um processo melhorado, quando você tem uma maneira de fazer as coisas melhorada, que vai acabar transformando esse produto em uma coisa mais presente, mais fácil, mais próxima. E o produto especial, ele geralmente está dialogando com a inovação de mercado. Isso é, quando você tem um produto que ele é único naquele mercado, porque ele entrega um valor que só ele mesmo entrega. Nenhum outro produto é capaz de entregar aquilo. Então, vamos dar um exemplo, como foi o iPad da Apple quando ele foi lançado. Não havia nenhum produto daquela categoria, não havia nem sequer um mercado para aquela categoria. Ele foi o primeiro e ele inaugurou aquele mercado. Então não havia alternativa, ou era aquilo ou era nada, né? Isso é uma inovação de mercado, porque você cria todo um novo mercado que não existia antes. Quando a gente está aqui em Projetão, a gente tenta focar mais na inovação de mercado. A gente tenta orientar os alunos e os projetistas e as pessoas criando seus projetos para que eles busquem o que a gente chama de oceano azul. Isso criar um produto, criar uma solução que inaugure todo um mercado, que não tenha concorrentes, que não tenha quem possa concorrer com essa solução. Isso dá uma vantagem competitiva que é inigualável, que destaca o produto de uma forma
e garante que ele tenha muito mais, garante não, mas pelo menos oferece uma vantagem de mercado que normalmente não se tem. É o que a gente chama às vezes de vantagem de lascar. Então, a ideia, se é possível, é criar uma solução que busque ser especial, isso é, que traga, que entregue os valores, né, alguns valores para o consumidor que apenas essa solução seja capaz de fazer. Isso vai colocar, vai posicionar essa solução na questão da concorrência como um produto sem concorrentes, um produto especial. É isso que a gente vai tentar fazer. Muito obrigado e até a próxima.